CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 14 de março de 2024. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração. E começamos falando de Copa do Brasil, porque 6 jogos foram disputados ontem à noite pela competição. Destaque para a vitória do Sport Recife nos pênaltis sobre o Muricy de Alagoas, 5-4, após empate em 1-1 no tempo normal. O Internacional derrotou o Nova Iguaçu 2-0 e o Juventude passou pelo Paysandu 3-1. Mais 6 jogos fecham essa fase hoje à noite. Destaque para o Botafogo de Ribeirão, que recebe o Anápolis, o Fortaleza encara o Retrô em casa e o Criciúma, que enfrenta o Brasiliense no Distrito Federal. Já, tudo sobre São Bernardo e Corinthians. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Ótima quinta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani tem um período longo até a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, mas a diretoria precisa arrumar a casa. Precisa contratar um superintendente de futebol e também contratar atletas para que o técnico Claudinei Oliveira possa, quem sabe, repetir o que fez com o Vila Nova ano passado na Série B de 2023. Sabe quem estava na mira do Guarani, mas que não deve lograr êxito? Quem? Matheus Vargas, que um dia vestiu a camisa da Ponte e, inclusive, fez gol em derby. Porém, o atleta tem uma proposta do futebol do exterior e deve deixar o Brasil. Liga dos Campeões, 2 jogos definiram os últimos classificados à fase quartas de final da Champions. Em Madrid, o Atlético derrotou a Inter de Milão nos pênaltis após a vitória por 2-1 no tempo normal, enquanto o Borussia fez 2-0 no PSV da Holanda. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Corinthians entra em campo hoje pela segunda fase da Copa do Brasil em duelo contra o São Bernardo, a partir das 8 da noite. O jogo será disputado no estádio 1º de maio. Quem vencer, avança. O empate levará a disputa para os pênaltis. O Corinthians terá à disposição os seus principais jogadores. O atacante do São Paulo, André Silva, participa dos treinamentos na preparação para o confronto de quartas de final do Paulistão contra o Novo Horizontino. E surge como opção caso Jonathan Calleri não possa atuar. Calleri tem sofrido com uma inflamação na perna. A empresa que administra o Allianz Parque promete entregar o novo gramado do estádio na sexta-feira para o Palmeiras fazer uma avaliação. E o meia do Santos, Juliano, ficará no banco de reservas na partida de domingo contra a Portuguesa pelo Paulistão. Handball, a seleção brasileira masculina tem um grande desafio a partir de hoje. O Brasil vai disputar até o próximo domingo, 17 de março, o pré-olímpico da modalidade. É a última chance para o time garantir uma vaga nos Jogos de Paris 2024. E o destaque da Ponte Preta, que está se preparando para enfrentar o Palmeiras em jogo decisivo do Paulistão, Antônio Lupe. É decisão para a Macaca, que enfrenta o Palmeiras sábado na Arena Barueri. O técnico João Brigatti entra na reta final de preparação antes do jogo importante contra o Verdão. Há possibilidade de Dodô ficar à disposição do treinador para o duelo contra o Palmeiras. O atacante, um dos destaques da equipe nesse início de temporada 2024, sofreu um problema no joelho. Ficou um período longe dos gramados, mas deve ficar à disposição para o duelo contra o Verdão. E no tênis, as quartas de final de Indian Wells 2024 serão disputadas a partir de hoje. Ao todo, 8 jogos serão disputados nas quadras da Califórnia, tanto na chave masculina quanto na chave feminina. O duelo mais aguardado será entre Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Os dois se reencontram após a vitória do alemão também nas quartas de final do Australian Open. E o destaque da Libertadores com emoção em fogão. Fábio Chaib, bom dia para você, Fabião.
Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. E no duelo brasileiro na pré-Libertadores deu Botafogo. Mesmo jogando com 10 jogadores na maior parte do segundo tempo, o Glorioso segurou o empate por 1-1 com o Bragantino ontem no Nabi Abichedi. Resultado deu a vaga para o time carioca. O Botafogo volta à fase de grupos da Libertadores depois de 7 anos. O sorteio para conhecermos todos os grupos da Libertadores acontece na próxima segunda-feira, dia 18. Boa, Fábio Scheibe. E você, ouvinte, pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 199986-9070. A opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você, Carlão. Opa, Júlio, um abraço a você, um abraço ao ouvinte CBN, ainda pegando carona aí neste destaque do Fábio Scheibe. Que vitória, né? Que empate, mas com gosto de vitória. Que classificação do Botafogo, sofrida demais, com a cara do Botafogo. Agora, vale ressaltar a presença da torcida do Fogão em Bragança Paulista, hein? A área destinada aos cariocas ficou lotada, a torcida fez uma festa sensacional. E merecido que o Botafogo aproveite, desfrute desta classificação e faça uma boa Copa Libertadores 2024 e recupere a autoestima que foi abalada em 2023. Perfeito, hein? São os nossos destaques aqui do CBN Esportes. Você, além do WhatsApp, também pode participar pelo nosso YouTube, @CBN Campinas no YouTube, com imagens ao vivo aqui dos estúdios da CBN. CBN Esportes com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. Agora 11h13. CBN Esportes Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Senador Saraiva, trânsito bastante carregado pela pista da esquerda, da Rua Barreto Leme até a Rua Ferreira Penteado, e pela pista da esquerda
na chegada ali à Avenida Campos Sales. A Avenida Moraes Salles tem boa movimentação, sentido Nova Campinas. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade do viaduto Laurão até a Rua Itu. Quem segue pela Rua Irmã Serafina perde tempo pelas duas pistas. Seguindo pela Avenida Anchieta, trânsito intenso ainda pela pista da esquerda, da Rua Barreto Leme até a Avenida Dona Libânia. Pela pista da direita, motorista faz um bom caminho. A Avenida Rosembo Maia tem excesso de veículos somente pela pista da direita, sentido centro, da Rua Maria Monteiro até a Rua Sacramento. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação da CBN 11h16. Arquitec, controle de gestão de documentos com serviços de organização, digitalização, gerenciamento e armazenamento de mídia. Fale com quem entende de gestão documental. Fale com a Arquitec, arquitec.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei aqui no CBN Esportes para atualizar os resultados dos jogos da Superliga masculina e feminina que aconteceram ontem. Em Araguari, o Araguari fez 3-0 no Joinville pela Superliga masculina. Já pela feminina também tivemos confronto ontem. A equipe do Fluminense venceu o Blue Vôlei fora de casa por 3-2. E jogando em Uberlândia, o Flamengo não deu chances pro Praia Clube. Fez 3-0. Hoje teremos jogos pela Superliga masculina e o vôlei Renata entra em quadra. A equipe de Campinas enfrenta o América Montes Claros às 9h da noite no ginásio do Taquaral. Além do duelo do time campineiro, um pouquinho mais cedo, às 6h30, tem o São José contra Blumenau. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui no CBN Esportes, 11h19. E recebendo um convidado muito especial aqui no CBN Esportes, a quem eu agradeço o tempo aqui para bater um bate-papo importante com a nossa equipe, para falar de um projeto que eu já vou explicar na sequência. E é uma figura muito emblemática aqui também para o nosso futebol local, porque se trata de um campeão brasileiro em 1978, de um jogador, de um ex-jogador, né, que participou também de grandes campanhas, como o terceiro lugar na Taça de Ouro em 82, enfim, uma trajetória muito legal dentro e fora do futebol. Edson Magalhães, prazer em falar com você, Edson. É o Júlio, tudo bem? Oi, Júlio, bom dia. Bom dia mesmo. Eu que fico até emocionado de poder estar aí participando do programa e poder dar alguma cooperação aí para a população mais, vamos dizer, mais diretamente aos ex-jogadores de futebol, não só futebol, como de outras modalidades. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, Edson, nós que agradecemos e já parabenizo aqui de antemão, né, pela idealização do projeto Casa do Atleta Campineiro. Para os nossos ouvintes entenderem, o Edson vai explicar mais para a gente sobre esse projeto, mas a Casa do Atleta Campineiro é um projeto que já está protocolado, tramitando na Câmara Municipal de Campinas, projeto de lei ordinária número 2, através do pleno apoiado pelo vereador Edivaldo Cabelo. E
é um projeto que precisa ser divulgado, explicado, pois se trata também de um projeto de acolhimento, de ressocialização. A gente fala tanto que o esporte é uma ferramenta, né, de inserção social e voltado também para os ex-atletas, né, que merecem esse cuidado por parte da sociedade, principalmente aqui os atletas da região. Vira e mexe, a gente fica sabendo de histórias de ex-jogadores de Guarani e Ponte Preta que estão passando por dificuldades, atletas que são da região e jogaram por outros times também. Então, Edson, gostaria que você explicasse um pouco mais sobre a Casa do Atleta Campineiro aos ouvintes aqui da CBN, por gentileza. Então, Júlio, eu sempre me preocupei com os atletas mais velhos, né? Eu sempre tive essa preocupação, não sei porquê, não sei de onde vem isso. Herdei de alguém aí da família. E continuo acompanhando, pontuando situações que me deixam muito triste e preocupado. Por quê? Porque eu sei como será o desfecho da história, né? Então, a Casa do Atleta Campineiro, deveremos mudar de nome, vamos colocar a Casa do Atleta de Campinas. Qual que é o objetivo maior? O objetivo é acolher, né, reintegrar e oferecer aí uma melhor qualidade de vida, né, às pessoas que tiveram como prática o esporte profissional, né, como atividade profissional, e que estejam, Júlio, em vulnerabilidade social, né? Infelizmente, você sabe muito bem disso, muitos não se prepararam, né, para parar e assim, de uma forma ou de outra, até a gente não vai entrar em detalhes o porquê, né, aconteceu essa derrocada. Mas estamos aqui, mas para, como eu disse no início, acolher, né, reintegrar e oferecer uma melhor qualidade de vida a esses ex-atletas que estejam em vulnerabilidade social. Eu vou até dar um testemunho aqui, não vou citar evidentemente o nome desse jogador, mas foi um jogador de muito sucesso de Ponte e Corinthians, que o bairro onde eu cresci é o bairro que ele mora, inclusive até hoje. E foi um ex-atleta assim, que poderia ter tido um pós-carreira mais tranquilo, mas sofreu com muitas dificuldades, principalmente por não se preparar para esse pós-carreira, depois, às vezes por dificuldades que envolvem motivos pessoais, e aí essa reinserção ao mercado de trabalho é muito difícil, isso gera, às vezes, dívidas, problemas de moradia. Então é um projeto que pode, inclusive, ajudar para o atleta realmente prosseguir a sua vida com dignidade e respeito, né? Acho que isso é muito importante. Então, Carlão, a gente está com o Edson Magalhães aqui, que gentilmente nos atende para falar do projeto Casa do Atleta de Campinas, então deve receber essa nova alcunha. Ah, legal, Edson, seja bem-vindo, um prazer estar falando com você, parabéns por este projeto, um projeto que realmente ele é necessário acontecer, porque o atleta, o pós-carreira, talvez até eu acho que hoje melhorou um pouco, mas o contemporâneo, né, seus contemporâneos, eu acho que eles precisam realmente desta situação. Ô Edson, é assim, cara, até pela profissão, tal, eu tenho alguns amigos e já tive alguns contatos com jogadores de futebol, principalmente no pós-carreira. Não sei se você concorda comigo. Primeiro, Edson, eu vou falar assim, jogador de um nível Ponte Preta, Guarani pra cima, tá? A gente foca o futebol porque realmente é o que chama mais atenção. O jogador de futebol, eu percebo assim, ele não tem vida própria. É muito empresário, é muito glamour, tem uma vida cheia de oportunidades, ou seja, ele não se prepara para as dificuldades. Mesmo tendo se realizado na carreira financeiramente, o pós-carreira, quando ele se depara com o fim da carreira, ele fala, poxa, eu não sei fazer nada. Às vezes eu tenho dinheiro, eu sou rico e não sei fazer nada. Você acha que essa bolha, tudo que envolve o jogador de futebol, atrapalha, principalmente nesse pós-carreira, Edson? Olha, Carlão, eu acredito que sim, né? A carreira vamos supor, nós estamos falando de jogador de futebol, é uma carreira que você não tem tempo para nada, né? Entendeu? Então, se você quer estudar, não sei, é muito difícil para você ver a quantidade de jogos, estou falando hoje, né? A quantidade de jogos que tem, como é que o cara vai fazer uma faculdade? Impossível, né? Só se o professor for lá na concentração. Mas, assim, quem quer, consegue. De alguma forma ou de outra, consegue atingir um nível legal, e quando para de jogar futebol,
né, estar preparado para dar sequência na vida. Agora, eu vou falar para você, na minha época, né, nós tivemos chances, oportunidades de poder fazer alguma coisa diferente. Mas agora o dinheiro que esse pessoal ganha hoje fica muito, é muita grana, e eles não se preocupam realmente em fazer uma coisa diferente. Eu estava vendo uma entrevista do Ronaldo Fenômeno. Ele falou que 95% dos jogadores, né, eles quebram após 5 anos, Carlão. 5 anos, eles quebram. Né? Por quê? Para de ganhar dinheiro, né, e só gasta. É gozado, parece que é uma coisa... Parece que não existe isso, né? E só gasta. E após 5 anos, ele está quebrado. Né? Nós temos muitos casos, né, Carlão? Nós temos muitos casos de jogadores, poxa, eu estava aqui colocando o próprio Jorge Mendonça, né? Jorge Mendonça, cara, foi um mágico do futebol, né? Ganhou muito dinheiro, né? E, infelizmente, ele foi a óbito aí numa situação muito precária, né? E tem outros exemplos que a gente evita de ficar citando, porque chega a ser até meio antiético, né? Mas é difícil. O jogador de futebol, não só o jogador, o atleta em geral. A gente fala de jogador de futebol porque o dinheiro é maior, né? Mas os atletas em geral, eu acho que, né, precisam pensar melhor, os seus empresários precisam dar um apoio a mais para eles, para que possam fazer alguma coisa. Muitos fazem, né? A gente acompanha que vários jogadores aí saem para estudar, mas precisa de um apoio maior, de um incentivo maior do seu status, vamos dizer assim. Antônio Lupe, Edson Magalhães, à sua disposição. O Edson que jogou no seu comercial na Ribeirão Preto. Opa, o Leão do Norte, hein? Que joga na Joia de Cimento Armado, lá no Jardim Paulista. Tudo bem, Edson? Prazer falar contigo. Tudo bem, Antônio Lupe falando aqui. A minha pergunta ela é muito simples. Eu sei que esse projeto que está na Câmara, também para ter aí recursos do município, mas também vai precisar de doações. Você chegou a procurar, quando teve a ideia desse projeto, as duas equipes aqui de Campinas, porque você destacou no começo, né? É um projeto voltado para o atleta, não só do futebol, mas a gente vê que no futebol o ex-jogador sofre muito. Você chegou a ter contato com o Guarani, onde você tem uma identificação, mas também com a Ponte, para buscar aí ajuda, para acolher esses jogadores que um dia fizeram sucesso aqui em Campinas? Prazer falar contigo. Prazer todo meu. Obrigado pela pergunta, viu? Não procurei ninguém porque o meu objetivo realmente é um projeto mais vultoso. Tá? Para que ele seja mais vultoso, eu precisava procurar algum político. Não tem como fugir disso. Né? Eu não vou explicar, eu tenho um outro projeto no Guarani, que chama Bugrão Maior, Somos Parte dessa Grandeza, que está em andamento. O projeto foi implementado e implantado, né? Ele segue as regras do sócio-torcedor. Então, o ex-atleta ele tem a vantagem de ir ao jogo, levar uma criança de até 12 anos e levar um convidado. Tá? Essa é uma parte. Agora vamos para outra parte. Não procurei ninguém, porque eu tinha certeza absoluta que eu não ia encontrar apoio de ninguém, nem de Guarani, muito menos da Ponte, que não conheço quase ninguém na Ponte. Então, como eu disse, eu tinha que procurar um político, um vereador. Né? E esse vereador, o vereador Edivaldo Cabelo, ele sempre me apoiou. Né? Eu corto cabelo com ele há 35 anos. E eu sempre falava com ele, falava, não, quando eu chegar lá, nós vamos fazer... E ele chegou. Né? Ele está há 6, 7 meses como vereador e ele assumiu esse projeto. Né? Então, a partir dele, né, junto com a Juliana Andrade, que é a chefe de gabinete, pessoa espetacular, né, nós estamos conseguindo, né, colocar esse projeto na pauta. Né? Ele já está protocolado lá na Câmara
e está tramitando, e vamos, né, divulgar, porque é um projeto, não é de esquerda, não é de centro, não é de direita, não é de nada, é um projeto universal, isso que é legal, né? Isso que eu gosto de falar, é um projeto universal que vem aí dar um apoio e ressocializar aquelas pessoas que nos deram muitas alegrias. Sem dúvida nenhuma. Bom, Edson, muito obrigado, viu, por nos atender, esclarecer esse projeto. A gente está aqui na torcida para que ocorra tudo bem. Portas aqui da CBN abertas para você, viu, Edson? Eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu acho que é dessa forma que nós vamos conseguir atingir esse grande objetivo. E continuo contando com vocês sempre para que a gente possa divulgar aí mais novidades. Grande Edson Magalhães, obrigado pela gentileza aqui na CBN. Bate-papo importante, legal e de conscientização também. Agora são 11h31. Repórter CBN. Quinta-feira, 14 de março de 2024. O chanceler Mauro Vieira defendeu as críticas do presidente Lula à ofensiva de Israel em Gaza. Ele disse que a comunidade internacional avalia se ações contra civis no território palestino podem ser consideradas genocídio. Mauro Vieira deu as declarações na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Hoje, o Parlamento Europeu vota uma resolução sobre a situação em Gaza diante do risco imediato de fome generalizada. Para o bloco europeu, Israel reforçou o bloqueio e atrapalha as operações humanitárias. Uma quadrilha que extorquia dinheiro de modelos foi alvo de uma operação da Polícia Civil no Distrito Federal, São Paulo e Pernambuco. Os criminosos ameaçavam divulgar vídeos íntimos das vítimas, mas vendiam conteúdo para grupos fechados de redes sociais sem o conhecimento das mulheres. Segundo a investigação, o grupo agia desde pelo menos 2019 em 6 unidades da federação. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra 4 investigados. Um avião que saía do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, para Brasília, teve uma pane elétrica e precisou retornar meia hora depois. Segundo a Companhia Azul, o pouso aconteceu normalmente e os passageiros puderam desembarcar em segurança. A empresa lamentou o ocorrido e informou que as pessoas serão reacomodadas em outros voos da companhia. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 36 minutos, vamos avançando aqui nos assuntos. Antes do Vinícius Moura, ontem tivemos Libertadores, Bragantino e Botafogo, com a classificação do Fogão. Classificação, teve repórter da IPTV aqui que passou mal, viu?
Imagina. Mandou áudio chorando. Chorando? Pro torcedor botafoguense foi importante essa classificação. Sim. E quem tem mais detalhes sobre o duelo ontem em Bragança Paulista é o nosso Fábio Scheib. Pois não, Fabião? E no duelo brasileiro da pré-Libertadores, deu Botafogo. O Botafogo conseguiu ontem a classificação para a fase de grupos da Libertadores ao empatar com o Bragantino por 1-1 no estádio Nabi Abichedi. Como tinha vencido o jogo de ida no Rio de Janeiro por 2-1 na última semana, o Glorioso conseguiu a classificação. Assim como no jogo de ida, o atacante Júnior Santos brilhou mais uma vez e foi o nome da partida, o nome do fogão. Mesmo jogando com 10 jogadores desde o início do segundo tempo, o lateral Damian Soares acabou sendo expulso, o Botafogo segurou o Massa Bruta. Aos 30 minutos, após vacilo do zagueiro Lucas Cunha, Júnior Santos apareceu livre na área para marcar sozinho. É o 8º gol do atacante nessa edição da Libertadores. Ele agora também se torna o artilheiro isolado do clube na história da competição, também com 8 gols. O Bragantino ainda conseguiu um empate aos 41 minutos, mas não foi o suficiente. O Botafogo volta à fase de grupos da Libertadores depois de 7 anos. Eliminado, o Bragantino jogará a Copa Sul-Americana. O sorteio das duas competições, das chaves dos grupos das duas competições, tanto Libertadores quanto Sul-Americana, acontece na próxima segunda-feira em Assunção, no Paraguai. Valeu, um forte abraço! Boa, Fábio Scheib. E agora vamos falar com o Vinícius Moura, que tem atualizações de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Vini. O Corinthians entra em campo hoje contra o São Bernardo pela Copa do Brasil, antes de iniciar um período de 3 semanas sem jogos. O alvinegro voltará a atuar somente no início de abril na Copa Sul-Americana, já que foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. O duelo de hoje é pela segunda fase do torneio nacional. Quem vencer avança. Um empate no tempo normal leva a disputa para os pênaltis. O palco é o mesmo da derrota do Corinthians para o próprio São Bernardo no fim de janeiro, em duelo pelo Campeonato Estadual, quando o Mano Menezes ainda era o técnico da equipe alvinegra. O Corinthians de Antônio Oliveira terá à disposição seus principais jogadores. O lateral Diego Palacios e o meia Igor Coronado ainda são desfalques, mas são atletas que disputaram apenas um jogo na temporada. A provável formação corintiana tem Cássio no gol, na defesa, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. No meio-campo, Ranieri, Maicon e Rodrigo Garro. No ataque, Romero, Wesley e Yuri Alberto. O São Bernardo não se classificou às quartas de final do Paulista, assim como seu adversário de hoje. O atacante do São Paulo, André Silva, treina normalmente e se coloca em condições para estrear no domingo contra o Novo Horizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. André Silva pode até ser titular caso Jonathan Caleri seja desfalque. Caleri não tem participado dos treinamentos devido a uma inflamação na perna. A empresa que cuida do Allianz Parque promete entregar um novo gramado do estádio na próxima sexta-feira. A última previsão era de que o Palmeiras teria acesso ao local na terça, mas houve atraso na liberação de equipamentos que chegam da Europa. O Palmeiras atuará nas quartas de final do Campeonato Paulista em Barueri e há uma chance de jogar no Allianz Parque caso a equipe avance à semifinal. No Santos, o meia Giuliano participou do treinamento de ontem e está à disposição da comissão técnica para o duelo de domingo contra a Portuguesa. No entanto, o técnico Fábio Carilli manterá Juan Casares entre os titulares. Giuliano começará a partida no banco de reservas. De São Paulo, Vinícius Moura. Muito bem, 11h39, Carlão de Freitas, São Bernardo e Corinthians, Copa do Brasil, Carlão. Júlio Nascimento, parada complicada para o Corinthians. O Corinthians já vive um processo de reformulação para a Série A do Campeonato Brasileiro e precisa. O Campeonato Paulista deixou uma péssima impressão e enfrenta um adversário que fez um grande estadual, só não se classificou em virtude deste regulamento maluco aí. Um jogo muito complicado. Até para salvar o semestre, né? O Corinthians precisa desta classificação, mas não dá nem para colocar o Corinthians como favorito. Pela camisa, sim. Pela tradição, evidente. Agora, por nível de atuação, não. São Bernardo tem totais condições de surpreender o Timão no estádio 1º de maio, hoje às 8 da noite. Quanto foi no Paulistão? Acho que São 1 a Bernardo 0 ganhou, São Bernardo. né? Lá na Arena? É. Não, foi no 1º de maio também. Foi no 1º de maio, é verdade.
Só isso que eu queria saber. Obrigado. E na volta do intervalo a gente atualiza Guarani, Ponte e também traz participação dos ouvintes, né? Muito bombando. WhatsApp bombando da CBN já. Qual que é o WhatsApp? 99186-9070. Tem agora um macete, ó. Olha ali, ó. Mas tem dia que o rapaz ele tira a faixa. Aí, e pra lembrar os 4 primeiros é um desespero. O 90-70 até vai. CBN, Central Brasileira de Notícias. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 44 minutos. Vamos lá falar da dupla campineira, começando pela Ponte, que tem decisão aí pela frente no sabadão, Arena Barueri. Jogo às 18 horas. Isso. Horário de Brasília. 6 horas da noite. Isso. Pra muito 6 horas da tarde, né? Mas eu costumo falar noite. Então, tem um protocolo que eu sigo, que é o seguinte. Eu falava tarde também. O protocolo Globo eu sigo isso. 6 horas, 5h59 é boa tarde. Isso. 6 horas é boa noite. Meio-dia e 1. Meio-dia, boa tarde. 11h59, bom dia. Mas antes de você adentrar ao grupo... Não, sempre eu levo isso pra vida. Ah, é? Uhum. Eu não, o meu era 6 horas da tarde. Eu tinha alguma dificuldade quando tinha um horário de verão, que eu particularmente, eu sinto saudades. Sim. Mas... Horário de verão. Essa daí é boa. Mas tem gente que... A maioria não gosta, né? Mas eu... Aí complicava um pouco. Mas 6 horas é 6 horas da noite. É isso. Depois dessa aula de protocolos... Não é aula não, isso aí é cada um tem o seu. Aqui na empresa tem um protocolo, Isso, né? na empresa tem, a gente segue, né? Palestrinha. Depois da palestrinha de Antônio Lupe sobre horários... Você gostou? Gostei, cara, eu gosto. Tá, você tá vivendo um momento diferente. Não, eu tô vivendo um momento... Depois faz igual a Alane do Big Brother, assim, ó, e joga a perna pra cima pra galera ver seu tênis novo lá na câmera. Ah, bonito. Cara, eu tô com as costas travadas. Você tá travado. Se eu Deixa fizer isso com o pé, tênis, eu vou ter que ir embora... Não, mas aprovadíssimo, parabéns. Muito bonito. Muito bonito. Vamos lá, informações da Ponte. Pega o Palmeiras, informações. Você tem o convidado do Verdão também hoje? Tem, hoje nós vamos trazer informações. Muito obrigado. Informações, no caso, né?
Vamos começar primeiro falando da Ponte, porque é o que nos importa. E que importa ao torcedor da Macaca, que tá com o coração... Estamos na linha com o Lira Pereira? Depois da ela tava na... Depois da participação da Ana Maria Braga. Não, agora ela tem muitas... Você acha que ela vai falar comigo, cara? Vai, Leila Pereira? lógico que vai. Ela vai ficar brava comigo. Vamos lá. É o seguinte, se o Fábio Chaib fizer a Ponte, é capaz de lograr êxito, mas ele não vai, ele tem medo dela. Vamos fazer o seguinte, vamos falar da Ponte Preta. O coração do torcedor ponte pretano na quinta-feira já começa a bater assim, ó, mais forte. Aliás, eu tava conversando com um amigo ponte pretano que trabalha aqui na empresa e ele disse o seguinte, ele tá conformado se caso vier a eliminação, porque o Palmeiras é um time forte, pode buscar aí o tricampeonato paulista, mas ele, torcedor apaixonado da Macaca, disse assim, Lupe, o problema é chegar nos 37 minutos do segundo tempo e 0-0 no placar. Aí começa o sofrimento, entendeu? Porque já começa a criar aquela expectativa. E o torcedor da Ponte, ele tá vivendo essa expectativa e confia, quem sabe, em mais uma vitória da Ponte Preta contra um time forte, que no caso é o Palmeiras. O jogo acontece na Arena Barueri, o técnico João Brigatti vem preparando a equipe, provavelmente deve mandar a campo o time com 3 zagueiros. Ele não fez isso contra o Santo André. Mas contra o Santo André, a Ponte ela já estava praticamente classificada, correu riscos. Mas o Brigatti também colocou o Nilson Júnior no banco, colocou apenas o Akin e o Castro na zaga, Matheus Silva também é uma possibilidade, mas eu acredito que ele vai voltar com o esquema com 3 zagueiros. Ontem nós comentamos sobre essa questão envolvendo o Luiz Felipe ou o Igor Inocêncio, que não foi bem contra o Ramalhão, e até pela postura defensiva do Luiz Felipe, ele pode sim aparecer na lateral direita. E aí na esquerda o Risso, o argentino, que tem ali uma melhor atuação no sistema ofensivo, será a válvula de escape da Macaca para tentar surpreender o Palmeiras. Quem será o titular? Esse sim está confirmado. Se não tiver nenhum problema até momentos antes da partida, é o volante Ramon. Ele que ocupou uma das vagas deixadas no meio-campo com os atletas que foram embora, o caso do Felipinho e também do Leonaldi. Ramon, que tinha perdido espaço, voltou e fala sobre esse jogaço importante contra o Verdão. É uma semana de muita expectativa, né? A gente ficou muito feliz com a nossa classificação, né? A gente trabalhou bastante na pré-temporada e fizemos uma campanha muito boa nessa primeira fase, conseguimos o êxito de classificar. Agora é um outro campeonato, né? A dificuldade aumenta, a gente sabe da dificuldade do adversário, né? Um adversário muito difícil na casa deles, então a gente tem que trabalhar forte essa semana, saber o que tem que ser feito, né? Respeitando o adversário, como eu disse, mas sabendo também a nossa qualidade, o nosso potencial e com um objetivo muito claro lá, que é a classificação, e a gente vai lutar por isso. A motivação por si só vem pelo fato de ser uma segunda fase de campeonato, né, um mata-mata, que nos dá a chance de avançar no campeonato, então por si só já tem essa motivação. E jogo grande é o jogo que todo jogador quer jogar, né, por essa camisa que é a Ponte Preta, né, representando bem a instituição, e contra um Palmeiras, que é uma equipe muito qualificada, então a motivação já está aí por si só, né, então, como eu disse, a gente tem totais condições de fazer um grande jogo lá, e o resultado é a consequência desse jogo que a gente pode fazer, né? Fazendo um bom trabalho, a gente fica mais perto de um êxito no resultado. A gente disputou um campeonato da segunda divisão ano passado, da A2, e a gente conseguiu ser campeão, e a gente manteve uma boa base ali da espinha do título do ano passado, então acaba que as pessoas não colocou muita expectativa no elenco, e graças a Deus e graças ao trabalho também a gente trabalhou firme e conseguiu essa classificação importante que é para a Ponte Preta. E agora é um novo campeonato, então a gente tem que ter clareza do que tem que ser feito e a gente tem totais condições de fazer um grande jogo lá, né? E a gente está muito feliz e vai trabalhar bastante essa semana para conseguir esse objetivo. Esse é o Ramon, meio-campista da Macaca, falando da expectativa. É um outro campeonato. Esquece tudo o que passou. A primeira fase do Campeonato Paulista já ficou para trás. Agora é um novo campeonato, um campeonato de um jogo só. A Ponte, se vencer, passa para a semifinal. Empate leva a decisão para os pênaltis. E a Ponte, cara, assim, em meio a toda essa polêmica de local da partida, a Ponte ela pode até se dar bem, porque
ela tá acostumada a jogar com a grama, entre aspas, natural. E essa questão do gramado, a falta de não jogar no Allianz Parque, ou seja, o Palmeiras ele não está jogando no Allianz Parque por conta da questão do gramado sintético, que estava ruim, a Federação Paulista interditou, tem mandado jogos lá para a Arena Barueri, que também passou a ser administrado pela presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Só que isso tá dando uma confusão. O Abel Ferreira, na última coletiva, ele fez críticas ao gramado da Arena Barueri e falou sobre a falta que faz o Allianz Parque. Nós estamos a jogar fora e é bom que todos entendamos isso. Eu sei que os nossos torcedores fazem um esforço muito grande para vir aqui. Quando o jogo é à noite, mais difícil é, porque eu sei que não há transportes e é duro às vezes viajar à noite. Eu sei os sacrifícios que os nossos torcedores fazem e esta não é a nossa casa. Nossa casa é o Allianz Parque e nós precisamos do Allianz Parque, precisamos de toda aquela atmosfera, de toda aquela vibração dos nossos torcedores, mas é mais um obstáculo e é isso que eu devo valorizar aos meus jogadores. Seja onde for, seja contra quem for, no gramado, no sintético, nos gramados todos fracos e ruins, não é? Como diz o outro, um gramado para bezerros, eu prefiro realmente um sintético bom e a nossa equipa mantém sempre uma atitude. Agora, nós queremos muito jogar no Allianz Parque, mas infelizmente parece que pelo menos no próximo jogo isso não vai acontecer e temos que jogar aqui, é onde é. Não há desculpas, mas não é igual jogar no Allianz Parque ou jogar aqui no Barueri, com todo respeito. É o técnico Abel Ferreira, que tá bravo com essa questão do Palmeiras jogar na Arena Barueri. Tá marcado para lá, sábado, 6 horas da tarde, 6 horas da noite, tem o duelo entre Palmeiras e Ponte Preta. A Macaca amanhã treina e finaliza a preparação e já viaja para a capital paulista, Júlio. É isso, Carlão. Rapidinho. E Dodô deve ser relacionado. Boa. Ele teve um problema no joelho, ficou fora aí um bom tempo, né? Se não me engano, a última partida do Dodô foi contra a Portuguesa que ele fez gol, né? Fez gol. Não foi contra a Portuguesa, não. Foi uma outra partida, agora eu não me recordo. Mas ele também tinha feito um gol. Contra e aí ele saiu... Não, contra o Botafogo ele faz gol ou não? Lá em Ribeirão? Ele faz o gol, foi dele. Que o Ramon, inclusive, bate, ele entra. Sim. Então eu vou pegar aqui enquanto vocês comentam, mas o Dodô deve ficar à disposição pro duelo contra o Palmeiras. Maravilha. Boa notícia, né, Carlão? Mais uma Boa opção, notícia. Né? O Dodô vai ser importante se estiver perto dos 100% lá em Barueri, até porque é um jogador que a Ponte vai precisar muito, não só para este jogo contra o São Paulo. Isso. Não só para este jogo contra o Palmeiras, mas para a sequência da temporada. É o jogador de velocidade. A Ponte tem poucas opções pelos lados. Iago Dias pode ser uma opção. Os alas, né? O Igor Inocêncio e o Risso. Mas tirando esses jogadores, o Polvidiero não é confiável e o Dodô deu mostras de que pode ser um cara útil lá na arena. Vai ser útil também. É claro que vai entrar no decorrer da partida, mas é um jogador de contragolpe e a Ponte vai precisar durante este 2024. E o Lupe levantou uma possibilidade aí, não sei nem se foi em off ou se foi no ar, mas do Matheus Silva. É uma possibilidade estudada entre os 3 zagueiros. Não, mas aí eu acho que ele vai de Castro aqui. A tendência é de que ele não mude. Ele volta com o Nilson Júnior, né? Nilson Júnior, Hakim e o Castro. Agora eu não sei não, hein? Não sei não se o Mateusão aí não briga com o Nilson Júnior para estar entre os titulares, porque o Matheus ele participou daquele jogo contra o Corinthians. Foi bem. E eu acho que a Ponte, defensivamente, ela vai tentar se espelhar naquele jogo. Agora, aquele jogo me traz uma preocupação. Mas no jogo contra o Corinthians, o Joaquim foi desfalque, né? Ele só foi entrou porque eu acho a coxa. Isso. Então, de repente, pode ser uma surpresa aí o Matheus. Mas eu acho também a tendência de um time titular, esse mais conhecido por nós e pelo torcedor. Mas defensivamente contra o Corinthians, sim, a Ponte teve um bom comportamento, não tomou gol. Agora, ofensivamente, se ela tiver aquela postura da Neoquímica Arena agora em Barueri, ela está fadada a perder o jogo por um placar até elástico, porque aquele dia foi um aborto da natureza aquela vitória ter acontecido. O Corinthians ficou 80% com a posse de bola. Né? Num time como o Palmeiras, se ficar 80% com a bola, meu Deus do céu, não é a Ponte Preta. O Atlético de Madrid não aguenta, porque o Palmeiras é muito forte. Agora, é um jogo que, por estas situações, a Ponte pode equilibrar um pouquinho. Grama natural, Barueri, parece que o Palmeiras ainda não assimilou, o próprio Abel Ferreira disse, não gosta, abertamente ele fala isso. Ou seja, é um Palmeiras favorito, é tendência de vitória,
Mas não custa nada o torcedor acreditar, os jogadores acreditarem também, de repente, aí numa zebra nesta partida das quartas de final do Paulistão. Você concorda com o torcedor do Ponte Pretano chegando no 37 do segundo tempo, 0-0, já começa a bater mais forte? Então, Lupe, é porque é o seguinte... Você conhece esse rapaz? Sim, conheço. É assim, a tendência é de derrota. Então, por exemplo, se a Ponte Preta tomar 2, 1 e tal, aí o cara já fica mais conformado. Aí vai dando 35, 40, 0-0. E os homens aqui, pressionando, a mancha verde lá, Palmeiras, 0-0. Aí você fala, oh meu Deus do céu, será que vai ser possível? Aí o torcedor, ele fica meio, né? Aí ele começa a acreditar. Contra o Corinthians, esse torcedor fazia o seguinte, fez o gol com 5 minutos, né? Isso. Falou, daqui uns 10 minutos vai tomar um empate, vai tomar a virada, não tem jeito. Aí dá 20 do segundo tempo, 40 do segundo tempo. Eita, é um sonho possível. Aí o cara começa a torcer. Entendeu? Isso é futebol, né? É futebol. E é o mais gostoso do futebol. O mais gostoso do futebol. O mais gostoso do futebol é sofrer. Pergunta pro Diegão do Botafogo. Mesma coisa. Ligou chorando pro Júlio, poxa. Chorando, cara. Meu Deus do céu. Grande Diegão, um abraço pra você, irmão. Vamos lá, então. Então, sabadão, 6 da noite, com transmissão da CBN, estaremos nessa. Carlos Cabela, Cairão de Freitas, Antônio Lupe, Júlio Nascimento, Naldo Araújo, grande elenco, todos envolvidos nessa grande cobertura das quartas de final do Paulistão. E virando a chave para o Guarani, o torcedor bugrino tá assim, cadê as novidades do Guarani? Já são aí 4 dias pós-permanência e nada. O que tá acontecendo com o Bugrão, hein, Lupe? O torcedor tá preocupado também, porque assim, depois da primeira fase do Campeonato Paulista, né, se salvando na última rodada, o torcedor está na expectativa por reforços, contratações para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani estreia contra o Vila Nova, fora de casa. Existe aí essa questão envolvendo o Pablo Tomás e também o Lucas Adel, jogadores que fizeram parte do elenco no Campeonato Paulista, e o contrato dos dois termina em abril. A diretoria estuda a renovação desses dois atletas. Tem também a questão envolvendo o executivo de futebol, o superintendente de futebol, que ainda não tem o substituto do Juliano Camargo. O Guarani, ele tá no mercado, tanto é que, inclusive, a informação foi divulgada pelo nosso amigo Lucas Rossafa, atento sempre ao mercado, que o Guarani sondou o Matheus Vargas, meia, que já jogou na Ponte Preta, depois foi pro Fortaleza, se não me engano tá no Juventude, e é um atleta que se encaixa para a Série B. O que atrapalha é que o Matheus Vargas, ele tem já uma proposta para jogar no exterior no meio do ano, então isso acaba dificultando e até deixando a negociação de lado. Mas o Guarani, ele tá buscando assim, algumas alternativas para reforçar o elenco. Muita gente pergunta do Claudinei, inclusive foi destacado isso na entrevista coletiva, se ele tinha a garantia de permanência. O contrato do Claudinei até o final da Série B, até dezembro. Então, ele fica até porque... qual era a missão do Claudinei? Salvar o time do rebaixamento. Salvou. Agora, nada mais justo do que dar a oportunidade dele reformular o elenco para começar a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo menos penso assim. Eu fiquei surpreso com essa informação que o Guarani, de repente, pode buscar mais um meia, porque o Bruno Oliveira já foi uma contratação para o meio campo. Bom jogador, né? Me falaram que é um jogador interessante. Eu lembrei dele da Caldense. Eu lembrei dele no Vitória, no Santos eu não lembro. Também não. Aí, beleza. Bruno Oliveira, Regis, permanece. O Chay tem contrato. Chay sumiu, hein, gente? Tava no banco lá, mas assim... Sumiu. Sem jogos. Meio fora de sintonia, estranho. Né? Até essa é a minha pergunta. Será que é um indicativo, de repente, que o Chay não fica? Ou o Guarani precisa mesmo buscar mais um meia? Porque já são 3 no elenco. Mas eu acho que destes nomes que você citou, muita gente tem desagradado, né? O Bruno nem chegou ainda, é claro que faz parte aí do contexto para a Série B, mas você falou do Chay. Não sei não. Posso estar enganado, isso é só percepção. Até ontem eu estava acompanhando alguns bastidores do Guarani antes do jogo do Bragantino, muito bonito por sinal, mas o Chay meio fora, sabe? Você percebe o Vladimir gritando, os jogadores gritando, o Regis gritando e o Chay meio ali em órbita, né? Em Nárnia. Não sei, eu também fiquei com essa impressão que ele tá meio fora. Matheus Vargas é bom jogador, aliás é um namoro antigo, hein? Guarani e Matheus Vargas, já é a 2ª ou 3ª vez que o Guarani comenta, ou se fala, né? Em Matheus Vargas. Seria bom no Guarani, é um cara que poderia ajudar. É isso. Amanhã tem mais, gente. Amanhã se estaremos juntos. Opa, aí sim, hein? CBN Esportes. E hoje, às 4, tem Arena. Valeu, pessoal. Até amanhã. Grande abraço a todos. Valeu. Campinas